Não fique distraído. Esta não é a última pandemia que nós vamos ter. Então, nós, como corpo de Cristo, precisamos começar a nos preparar. Esta pandemia específica na qual estamos agora é um tiro na garrafa. São 3 coisas que precisamos focar para que nós, como cristãos, possamos estar melhor preparados para quando a próxima pandemia acontecer, a igreja estará posicionada para tomar território. Primeira coisa, você precisa se tornar um melhor cidadão do reino. A segunda coisa que é necessário acontecer, mantenha ou melhore a sua saúde. Você precisa começar a seguir uma dieta dada por Deus. Coma o que Deus te fala para comer. Pare de comer o que Deus te fala para parar de comer. Para que você possa manter a sua saúde intacta. E a terceira coisa, você precisa exercer maestria sobre a sua gestão. Somos gratos por tudo que o Senhor fez. Vamos agradecer a Ele. Pai, nós te agradecemos demais nesta conferência Camp Meeting, que o Senhor tem estado conosco, a unção tem estado conosco, as revelações têm estado conosco, a harmonia e a concordância e as bênçãos estão sobre nós. Te agradecemos por cada pessoa debaixo do som da minha voz hoje, que estão ao redor do mundo, nesta conferência, onde essa conferência está alcançando. E estamos trabalhando com o sobrenatural. Te agradecemos pelo nosso ministro hoje, ao meu filho mais velho. Obrigado pela esposa dele, por sua família. E nós te damos a glória. E apenas fale conosco, Senhor. Apenas esteja com as pessoas. Dê a elas ouvidos para ouvir, olhos para ver e corações para entender. Te agradecemos por cada suporte, cada apoio das pessoas que estão no background fazendo isso aqui possível. Nós te louvamos e te honramos nesta manhã. Deixe a sua palavra vir adiante no nome de Jesus. Amém. Bem, sabe, com grande prazer, nesta manhã, o meu filho mais velho, Leroy Júnior, ele veste, carrega o meu nome, e ele casou com a Chantel, que se tornou uma filha. E temos a Lauren e a Leila, suas filhas, que têm estado bem aqui no ministério, se comportando corretamente. Eu vejo ele reduplicando a minha vida com a família dele, sabe? Ele segue de perto e a esposa dele é submissa a ele, assim como a mamãe é submissa a mim. É uma coisa maravilhosa poder ver. Muitas pessoas não têm essa experiência que eu estou tendo. O Senhor, a palavra de Deus está pagando os dividendos, todos os dividendos que Deus me deu a mim e minha família. O Leroy Júnior tem estado comigo no ministério desde que ele era um bebê. Ele nunca... Eu estou no ministério há 47 anos. Leroy, você tem quantos anos? 40, 45. Todos esses anos. Ele nunca se aventurou em outra carreira. Ele sempre ficou de perto, me protegendo. É por isso que ele é capaz de ficar aqui de pé tão forte hoje. Eu tenho orgulho dele. E eu ouvi ele ministrar antes. E ele vai ministrar a palavra. Apenas preste atenção, preste atenção. E ele sempre elevou eu e a mãe dele no background, fazendo acontecer. É por isso que assim que todos os meus filhos são. Então o Leroy, ele está pronto para o chamado dele. Então eu quero que vocês o recebam aqui para ouvir a palavra de Deus. Ok, Senhor? Eu aprecio você. Amém. Eu quero que vocês podem se sentar, o apóstolo orou, vamos entrar direto na palavra. Vamos entrar direto, começar a trabalhar aqui e ver o que Deus vai falar essa manhã. Essa semana tem sido uma semana maravilhosa, É maravilhoso poder estar pregando junto de pessoas que você ama. Isso torna a pregação muito mais fácil. Nessa manhã, primeiro de tudo, para início de conversa, você checou a palavra transfiguração? Você conferiu a palavra? Para vocês que não checaram a palavra, eu chequei para vocês. Aqui é o que significa ser transfigurado. Você dar uma aparência espiritual exaltada típica. Preste atenção, ou nova. Ser transformado em algo mais bonito e elevado. Então, na noite passada, a sua vida
foi lindamente elevada. Lindamente elevada. Você não está mais no mesmo nível. Saiba você ou não, você não está mais no mesmo nível. Se você não entende, não sei se eu vou conseguir te ajudar nessa manhã para onde estamos indo. Eu vou tocar num assunto que é muito familiar, mas eu descobri que essa palavra específica, ou este assunto específico, é o que nos dá entrada ao sobrenatural. Deixa eu cobrir algumas poucas coisas antes. Número 1. Aqui é o que eu quero falar a respeito nesta manhã. Não fique distraído. Não fique distraído. Nós temos muitas coisas acontecendo ao nosso redor, em nosso mundo, em nosso país e no mundo, mas não fique distraído. Esta não é a última pandemia que nós vamos ter. Então, nós, como corpo de Cristo, nós precisamos começar a nos preparar. Esta pandemia específica na qual estamos agora é um tiro na garrafa para pegar nossa atenção. Esse é um teste de campo para pegar nossa atenção, para que nós... Então, temos 3 coisas que precisamos fazer. Como cristãos, como corpo de Cristo, nós precisamos focar em 3 coisas. Não fique distraído, ok? Não fique distraído. Tem 3 coisas que nós precisamos focar para que nós, como cristãos, possamos estar melhor preparados para quando a próxima pandemia acontecer, a igreja estará posicionada para tomar território. Primeira coisa, você precisa se tornar um melhor cidadão do reino. Um melhor cidadão do reino de Deus. Um melhor cidadão do reino do céu. É nisso que vamos focar nessa manhã. A segunda coisa que é necessária acontecer, você precisa manter e ou melhorar a sua saúde. Você vai precisar manter e ou melhorar a sua saúde. Você precisa começar a seguir uma dieta dada por Deus. Coma o que Deus te fala para comer. Pare de comer o que Deus te fala para parar de comer. Para que você possa manter a sua saúde intacta. Você é ineficiente no reino de Deus se você não tem energia. E a terceira coisa, você vai precisar exercer maestria em cima da sua gestão. Você vai precisar exercer maestria na sua gestão. Abra em Romanos capítulo 12. Veja, porque o que eu preciso que você entenda, tem algumas coisas que eu vou ler para vocês. O que eu preciso que você entenda, essa não é a última pandemia. E o que eu quero que você entenda sobre essa pandemia e sobre todo o caos que estamos tendo em nosso sistema, número 1, não é sobre a cor da sua pele. A confusão e caos não é sobre a cor da sua pele. Isso não é sobre economia. O sistema do mundo quer que você pense que é sobre economia, mas não é sobre economia. Satanás quer que você pense que é sobre economia. Satanás quer que você pense que é sobre a cor da sua pele. Não é sobre economia. Não é sobre economia, mas o sistema do mundo e Satanás querem que você pense que é sobre economia, com os que têm e os que não têm. Não é sobre isso. É por isso que Deus estabeleceu um sistema para nós, como cristãos, para que possamos prosperar. É por isso que o apóstolo tem ensinado sobre dinheiro venha. É por isso que você vê todos os versículos na Bíblia falando sobre finanças, todos os versículos na Bíblia falando sobre o que você precisa ter, quanto você deve ter. O que isso é sobre é muito simples. Isto é sobre Satanás querendo ser Deus e tentando usar as criaturas mais preciosas de Deus para fazer isso acontecer. É o que é. É Satanás querendo ser Deus e tentando usar as criaturas mais preciosas de Deus para fazer isso acontecer. Não fique distraído. Não é sobre a cor da sua pele, não é sobre de que lado do trilho você nasceu, não importa se você nasceu do lado esquerdo ou direito do trilho. Quando você se tornou um cidadão do reino, todas as coisas que Deus criou para você, Deus disse, eu sei os pensamentos que eu penso a seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar um fim de que desejais. Satanás está simplesmente tentando ser Deus ao tentar usar os presentes mais preciosos e sua maior criação como armas. Só existe uma raça, a raça humana. Então, se existe apenas uma raça, a raça humana,
Então, deixa eu te apresentar ao racista original. O racista original é Satanás. Porque ele não gosta da raça humana. Por que ele não gosta da raça humana? Ele não gosta da raça humana porque a raça humana foi criada para ser como Deus. E ele não consegue suportar isso. Ele não consegue suportar você. Então, ele é o racista original. Então, se ele é o racista original, ele é o dono de escravos original. Vamos pegar um cenário aqui. Vamos pegar, ele é o racista original e ele é o dono de escravos original. Então, o dono de escravos não existe sem escravos. Então, se eu posso fazer com que um de meus escravos, se eu consigo fazer com que um de meus escravos coloque o seu joelho na rede do outro escravo, aí eu consigo fazer o outro escravo começar a agir de forma caótica e causar confusão. Não fique distraído. Romanos capítulo 12, preste atenção. Romanos capítulo 12. Eu vou ler na versão Paixão, mas eu vou ler também na King James. Romanos capítulo 12, versículo 1. Deixa eu ler na King James primeiro, porque é muito familiar. Eu falo para vocês, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem seus corpos um sacrifício vivo a Deus, santo e aceitável a Deus, que é o seu culto racional. E não se conforme com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que você possa provar qual seja a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Aqui, versículo 3, eu quero que você preste atenção aqui, porque eu digo a vocês, através da graça dada a mim, apóstolo Paulo falando, o apóstolo Paulo está falando, através da autoridade que foi dada a mim por Deus, eu vou te falar o seguinte: para cada um de vocês não pensar sobre si mesmo mais alto do que deveria pensar, mas para pensar sobriamente, de acordo, ouça isso, como a medida da fé que Deus deu a cada homem. Deixa eu ler isso na versão Paixão. Versículo 1. Queridos amigos, o que deve ser a nossa resposta correta à misericórdia maravilhosa de Deus? Eu encorajo vocês a se renderem a Deus para serem seus sacrifícios sagrados e vivos. E vivam em santidade, experimentando todas as maravilhas de seu coração, porque isso se torna a sua expressão genuína de adoração. Versículo 2. Lembra no versículo 2 na King James, não se conforme. Versículo 2, na versão Paixão diz: pare de imitar as ideias e opiniões da cultura ao seu redor. Mas seja transformado internamente pelo Espírito Santo. Preste atenção nisso. Lembra do que o Bispo Robinson falou? Através de uma reforma total da forma que você pensa. Agora, preste atenção no que na versão Paixão fala. Isso vai te empoderar para discernir a vontade de Deus à medida que você vive uma vida linda, satisfatória e perfeita aos seus olhos. Você conseguirá discernir uma palavra-chave. A palavra lá em King James usa provar. Para você provar a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Ou você consegue reconhecer ou discernir como isso acontece quando você começa a ser transformado internamente através da forma como você pensa. Como é que você é transformado pela forma que você pensa? Renovando a sua mente com a palavra de Deus, para que você não se conforme com o que está do lado de fora. Pare de seguir as ideias da cultura. Versículo 3. Deus me deu graça, apóstolo Paulo falando, Deus me deu graça para falar um aviso sobre orgulho. E eu peço a cada um de vocês para se esvaziar da autopromoção e não criar uma falsa imagem da sua importância. Ao invés disso, honestamente, acesse seu valor ao usar a sua fé dada por Deus. O seu valor é determinado pela sua fé dada por Deus, como um padrão de medida. E aí, então, você verá o seu valor verdadeiro, com uma autoestima apropriada. Agora, a versão King James fala que Deus deu a cada um a medida da fé. Então, a fé, ela precisa ser aquilo que governa
o que pensamos acerca de nós mesmos. Então agora, se a fé governa a forma que pensamos acerca de nós mesmos, então não podemos cometer erros acerca do que a fé é. Deixa eu te falar dessa forma. Nesta manhã, nós vamos repriorizar nossa fé. Nós fomos ensinados que fé é o que traz objetos em manifestação. E pense no seguinte, ela faz isso. Mas esse não é tudo que a fé faz. E este não é o propósito original ou a intenção original da fé. Ok? Deixa eu te dar um exemplo melhor. Pense no martelo. Um martelo pode ser usado para uma multiplicidade de coisas. Eu já vi um martelo quebrar um vidro. Eu já ouvi falar negativamente de pessoas usando martelo para machucar outra pessoa. Eu já vi martelos sendo usados para tirar coisas, desentalar coisas. Eu já vi martelos sendo usados para destruir coisas. Mas o propósito original do martelo é pregar um prego. Encravar um prego numa madeira. Agora, você pode usar o martelo para todas as outras coisas. Mas, eventualmente, se você continuar usando para todas as outras coisas, você vai esquecer o propósito original do martelo. Então, veja, nós temos usado a fé para todo tipo de coisas e nós esquecemos o propósito original da fé. Vá comigo para Hebreus capítulo 11. Então, a fé, preste atenção. Por que vamos para Hebreus capítulo 11? Deus falou comigo uma vez, eu não tenho tempo para entrar em tudo isso, mas tem muitas outras mensagens que eu já preguei sobre fé, você consegue ouvir isso. Mas o Senhor falou para mim uma vez, toda vez que você vê a palavra fé, substitua essa palavra por a palavra tarefa. Então agora, em Romanos 12, 3 diz, Deus deu a cada um a medida da fé, especificamente a medida da fé, ou a sua parte da fé, ou a sua parte da tarefa. Então Deus deu a cada um de nós uma tarefa específica. A Bíblia fala 4 vezes, em 4 lugares diferentes, que o justo viverá pela fé, o justo viverá pela tarefa. Abacuque 2,4 diz especificamente que o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua tarefa. Então, a forma que você prova se o que eu estou falando é verdadeiro, se o que eu estou falando é verdade, todo lugar que você vê a palavra fé na Bíblia, substitua por palavra tarefa. Todo lugar, por toda parte. E veja como a Bíblia vai se abrir para você. Agora vamos para Hebreus capítulo 11, 1. Hebreus 11, 1. Preste atenção. Agora lembre-se. Nós precisamos entender o propósito original da fé. Estamos a ponto de descobrir o propósito original da fé, sim. A fé pode produzir aquilo que você quer. A fé pode fazer algumas outras coisas, mas precisamos entender o propósito original da fé. Se não entendermos o propósito original da fé, nós nos depararemos com obstáculos quando quisermos que a fé faça outras coisas. Preste atenção. Hebreus 11, 1. Agora, a minha tarefa é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não são vistas. Agora, neste momento presente, a minha tarefa é a substância das coisas que se esperam. A minha tarefa é a matéria, ou o DNA que forma planos futuros e metas futuras. É o que isso aqui a esperança é. Então, a minha tarefa é a matéria para planos futuros e objetivos futuros. Agora eu te faço essa pergunta, porque baseado na forma como fomos ensinados no passado sobre fé, nós pensamos que está falando sobre a nossa esperança. Isso não está falando sobre a nossa esperança. Isso está falando sobre uma esperança sobrenatural, comparado com uma esperança natural. Isso está falando sobre planos sobrenaturais, ao invés de planos naturais. Então, a esperança de quem estamos falando? O versículo 6 vai nos ajudar a descobrir isso. Olha o versículo 6. Ele diz, mas sem a minha tarefa é impossível agradá-lo. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e Ele é um presenteador daqueles que diligentemente o buscam. Então, agora, se a minha tarefa
é aquilo que agrada a Deus. Então, quando eu volto para o versículo 1 e agora diz, agora a minha tarefa é a substância das coisas que se esperam, essa esperança precisa ser os planos de Deus. Então, a fé, o propósito original da fé é trazer os sonhos de Deus à existência. Espera aí. Segura aí, se segura aí no seu assento. O propósito original da fé é trazer os sonhos de Deus à existência. Futuros goals, futuros planos, objetivos futuros. A minha fé ou a minha tarefa trazem a realidade, as esperanças e sonhos de Deus. É por isso que é impossível eu poder agradá-lo, porque se eu não estou trazendo à existência os sonhos de Deus, as esperanças de Deus, eu estou desagradando ele. Então, o que acontece é, nós fomos ensinados um aspecto da fé, que a fé traz à existência coisas. Mas sim, a fé traz à existência coisas, mas o propósito original e uma forma mais fácil de andar em nossa tarefa ou em nossa fé é trazer à existência os sonhos de Deus. Então, a fé é o portal para o sobrenatural. Se você ler lá, continuar lendo o versículo, capítulo 11, diz, pela fé Abraão, pela fé Noé. Preste atenção agora. O único motivo pela qual o Mar Vermelho abriu, que foi um ato sobrenatural, foi porque Moisés e os filhos de Israel apareceram lá perto do Mar Vermelho. Eles estavam seguindo a voz de Deus. O único motivo pelo qual as bocas dos leões foram fechadas, que foi um ato sobrenatural de Deus, o único motivo que as bocas dos leões foram fechadas para Daniel foi porque Daniel estava obedecendo Deus. O único motivo pelo qual Deus tirou o queimar e a fumaça do fogo foi porque Sadraque, Medraque e Abednego estavam sendo obedientes a Deus, trazendo os sonhos de Deus à existência. O único motivo pelo qual, me ouça agora, o único motivo pelo qual o rei Jeosafá e os que estavam seguindo ele conseguiram se ajuntar os espólios por 3 dias foi porque os olhos deles estavam em Deus. Não fique distraído. Então, a fé, a minha fé ou a minha tarefa trazem à realidade os sonhos de Deus. Então, porque Abraão deixou seu pai e sua mãe, ele começou a trazer à realidade os sonhos de Deus. A maioria das pessoas nem entende o primeiro capítulo de Mateus. Eles não entendem o primeiro capítulo de Mateus. O primeiro capítulo de Mateus, você começa a ler o primeiro capítulo de Mateus, você vê toda a linhagem. E quando você lê a linhagem toda, você vê que começa com Abraão e termina com Jesus. Então, você está me dizendo que porque Abraão estava indo atrás, buscando Deus, ele foi o iniciador de Jesus ter vindo na Terra. Quantos planos futuros de Deus você está impedindo porque a sua fé está sendo sobre você? Lembre agora, Satanás é o racista original. Ele é o dono de escravos original. Ele quer distrair você, tirar você do seu propósito original, para que você possa participar no sistema dele, porque ele quer ser Deus. Mas a nossa fé nos dá acesso ao sobrenatural. Preste atenção, a sua fé é o seu acesso ao sobrenatural, mas a sua obediência abre a porta para você entrar pelo portal. A sua fé é apenas o portal. Só porta de entrada, mas a sua obediência abre a porta e te permite andar por esse portal e entrar. Alguns de vocês ainda estão lutando com o conceito de que a minha fé é para trazer à existência coisas. Foi isso que fomos ensinando. Vocês ainda estão lutando com esse conceito. Deixa eu te ajudar. Vá para Mateus 6,33. Porque Mateus 6,33 é um outro versículo de fé. É a fé explicada de uma forma diferente. Preste atenção, Mateus 6,33. Glória a Deus. Preste atenção, Mateus 6,33. Nós lemos o versículo 33
E nós vamos ler o versículo 33, mas eu quero que você leia o versículo 32 também. Então nós vamos ler o 33 primeiro, ok? Preste atenção. A primeira palavra no versículo 33 é mais. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Significa todas as coisas, nada mais importa. Mas busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Se torne um cidadão melhor do reino. Quando você se torna um cidadão melhor do reino, não importa em que país você esteja, você automaticamente se tornará um melhor cidadão deste país. Você vai se tornar um melhor cidadão do reino. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, sua forma correta de fazer as coisas. Não o que você pensa que precisa ser feito, mas a forma certa de Deus fazer as coisas. Deixa eu te falar o que eu quero dizer com sua justiça. Quando se trata de semear, todos nós sabemos que semear é correto. Para você precisa semear para poder colher. Mas preste atenção, quando você faz isso na justiça de Deus, é quando Ele te fala para fazer algo específico. E aí você faz em comparação a decidir na sua própria mente o que você vai fazer sem as instruções dele. Foi bom que você semeou aquela quantia, mas não foi a quantia que Deus te falou para semear. Isso que significa fazer a justiça dele. Então não é simplesmente, não é só buscar o reino de Deus, é buscar a forma de Deus de fazer as coisas e fazer as coisas da forma dele, da forma correta. E veja essa última parte. E todas essas coisas serão adicionadas a você. Então agora soa como se Jesus, em suas próprias palavras, está nos falando, explicando para nós o propósito original da fé. Deus não é priorizado na minha vida, Deus é o centro da minha vida e todas as outras coisas revolvem ao redor dele. Mas a minha fé é priorizada. A minha fé é o que Deus quer em primeiro lugar e o que eu quero vem em segundo lugar. Ouça isso, Deus é o centro da minha vida, todas as outras coisas revolvem ao redor de Deus na minha vida. A minha fé é priorizada. O que Deus quer em primeiro lugar, o que eu quero vem em segundo lugar. Lembre agora, Satanás é o racista original e dono de escravos original. Então Satanás é burro. Mas Satanás é burro porque ele está tentando ser alguém que ele não pode ser. Mas ele também tem experiência. Então você sozinho não consegue ser mais inteligente do que ele. Não importa quanto de educação formal você obtenha, não importa quantos diplomas você adquira, não importa quantos livros você leia. Você não consegue ser mais inteligente do que Satanás na sua própria força. É por isso que nós precisamos buscar a Deus. Porque Deus, preste atenção nisso, preste atenção. Preste atenção, Satanás fez ele um anjo. Então, nem ele é original. Satanás não é original, mas tudo que ele tem, que ele usa contra nós, é experiência. Ele está aqui há mais tempo que nós. Então, qualquer pessoa que tem estado aqui há mais tempo precisa saber de algo. Então, você, sozinho, você não pode ser mais inteligente do que ele, mas você com Deus... Veja, ele diz aqui, e todas essas coisas serão adicionadas a você. Que coisas? Para todos vocês que são super espirituais, que querem falar sobre dons do Espírito, começar a falar sobre todo o sobrenatural, sobre as coisas, ou todas as coisas que... Não é disso que está falando aqui. Não é disso que está falando aqui. Olha do que ele está falando. Foi uma referência feita. Ele falou, e todas essas coisas serão adicionadas a você. Que coisas? Versículo 32, porque atrás dessas coisas todas, os gentios vão. Agora veja o que Jesus disse, porque o seu Pai Celestial sabe que você, não que você deseja, não somente que você deseja,
Mas Ele sabe que você necessita, você precisa de todas essas coisas. Então, em outras palavras, Jesus está falando: o que quer que seja que os gentios estejam buscando, o que quer que seja os gentios estão criando, o que está fazendo que eles pensem que é uma vida maravilhosa, qualquer bem que eles tenham, qualquer coisa que eles pensem que fazem a vida deles ficar mais fácil. Deus já sabe que você precisa de todas essas coisas. Mas, querendo dizer, esqueça todas essas outras coisas e a forma que eles estão as adquirindo, porque você precisa ter uma mente renovada, você não pode se conformar com este mundo, você não pode receber as ideias da cultura, você não vai obter as bens da forma que eles adquirem bens. Porque seu Pai Celestial sabe que você precisa de todas essas coisas. Agora, vamos mais adiante, porque se você ler a Bíblia, a gente passa por cima a gente gosta de ver, a gente precisa ver o que faz a gente pensar. Volta para o versículo 25, eu preciso tirar sua mente de coisas e colocar sua mente nele. Tirar sua mente das coisas, tirar sua mente da sua situação, das suas situações, tirar sua mente dos seus problemas e colocar sua mente nele. Porque quando você coloca sua mente nele, você consegue claramente ouvir o que ele está te pedindo para fazer. Portanto, eu digo para vocês, não se preocupe com a sua vida, o que você vai comer ou o que você vai beber, nem para o seu corpo, o que você vai vestir. Não é a vida mais importante do que comida e o corpo do que veste. Veja as aves do céu, porque eles não semeiam nem colhem ou ajuntam em celeiros. Ainda assim, seu Pai Celestial os alimenta. Você não é muito melhor do que eles? Qual de vocês, ao pegar seus próprios planos, pode adicionar um cúbico à sua estatura? Eu sei os pensamentos que eu penso a seu respeito. Deus diz, eu sei os pensamentos. Deus diz, meus pensamentos são mais altos que seus pensamentos. Venha para os pensamentos de Deus. Ele disse, venha aqui para cima, vamos pensar juntos. Em Isaías 1,18 ele fala, venha, vamos pensar juntos. Vamos renovar nossa mente, colocar nossa mente com a mente dele. Veja, lembre-se, quando nós fazemos isso, veja, tem dois tipos de pessoas que Satanás pode controlar. Alguns talvez de vocês estejam nessa categoria. E nós vamos ver, sim, ok, obrigado, Espírito Santo. Tem dois tipos de pessoas que Satanás pode controlar. As pessoas que não são nascidas de novo e cristãos carnais. Você está me dizendo que eu sou comprado pelo sangue, santificado, cheio do Espírito Santo, e Satanás ainda assim pode me controlar? Se você tem uma mente carnal, sim, ele pode. Preste atenção nisso, vamos ler aqui. E por que você se preocupa? Versículo 28. Por que você se preocupa com a veste? Considere os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham, nem costuram, nem tecem. Em outras palavras, eles não estão trabalhando para ser quem são, eles apenas estão sendo quem eles são. E ainda assim eu digo para você que até mesmo Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como um desses. Portanto, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje é e amanhã é lançada no fogo, ele não vestirá muito mais vocês ou vocês de pequena tarefa. Em outras palavras, você não reconhece quem você é, você não está reconhecendo o que Deus chamou para fazer, você não reconhece a sua tarefa. Por quê? Porque você está tentando pegar a fé para produzir algo que você quer. Portanto, não se preocupe ou não foque, não fique distraído. Não se preocupe dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque atrás de todas essas coisas os gentios buscam. Porque o seu Pai Celestial sabe que você precisa de todas essas coisas, mas busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, todas essas coisas serão adicionadas a você. Romanos capítulo 8. Veja, a sua fé é o portal para o sobrenatural. Porta de entrada, a sua tarefa, as suas instruções de Deus. Veja, nós sempre limitamos a fé a crer e confiar.
Mas o seu crer e o seu confiar, como alguém diz, de que fé você é? A pessoa, na verdade, está te perguntando em que você crê. Então, o que a pessoa está dizendo é, se você crê nisso, você precisa estar agindo de uma certa forma. Se você crê nisso, você precisa estar agindo de uma certa forma. Então, quando você começa a crer em algo, significa que você vai começar a agir de uma certa forma. Como é que você vai agir? De acordo com o que você crê. Então, a fé é crer e agir naquilo que você crê. Crê em quê? Crê que Deus existe. Crê que Ele é verdadeiro. Crê que Ele é o Deus soberano. Crê que Ele é o seu El Shaddai. Crê que Ele é mais do que suficiente. Crê que Ele sabe o que fazer quando você não sabe o que fazer. Crê que Ele é onisciente. Então, se você crê nisso, então quando ele falar, você vai dar o seu passo, mas preste atenção, você não consegue dar passos em cima de algo que você não crê, e você não pode crer em alguém com o qual você não passa tempo. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, preste atenção, glória a Deus. Romanos capítulo 8. Vamos ver, versículo 4. Vamos para o versículo 3. Porque o que a lei não pôde fazer naquilo que estava fraco na carne, Deus, enviando o seu único filho na similitude da carne pecaminosa e para o pecado, ele condenou o pecado na carne. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou naquele terceiro dia, ele completou uma obra em nós, que nos libertou do racista original, do dono de escravos original. Você tem os seus papéis de emancipação. O sangue de Jesus assinou lá embaixo nos papéis. Então significa que se você tem os papéis de emancipação do sangue de Jesus, você não precisa dos papéis de emancipação de mais ninguém. Eu sabia que passou por cima da cabeça de alguns de vocês, porque você ainda está preso na sua cor. Quando o apóstolo estava falando e ele disse, eu não sou um negro, eu não sou um negão, eu não sou preto. O que mais que ele falou? Eu não sou colorido, eu não sou um escravo. Quando ele disse essas coisas, isso é verdade. Você está deixando outros escravos te falarem quem você é. É por isso que Jeremias 17:5 é tão importante. Você não pode confiar nos homens. Um outro escravo te falando quem você é. Não. Eu não ignoro a pigmentação da minha pele, eu não a ignoro. A melhor forma que eu posso explicar é assim. Eu não ignoro a existência de outras mulheres. Elas estão lá. Mas elas não são tão importantes para mim quanto a Chantel. Eu não ignoro a existência da cor da minha pele. É que não é tão importante para mim isso. Eu não ignoro outras mulheres existem, eu não as ignoro, elas existem, mas elas não são tão importantes para mim. A Chantel é importante para mim, eu não ignoro a cor da minha pele, apenas não é tão importante para mim isso. Quem eu sou em Cristo é que é importante para mim. Então, quando isso se torna importante para você, quem você é em Cristo, então não importa o que mais nenhum outro escravo diga. Porque eu não estou mais nessa categoria de escravidão. Eu tenho os meus papéis de emancipação assinados pelo sangue de Jesus. Então, portanto, é por isso que a minha vida pode ser transfigurada. É por isso que eu posso andar no sobrenatural, porque agora eu tenho acesso ao meu Deus, ao meu Pai, que agora faz downloads de coisas para eu fazer, que me traz para acima da confusão. É por isso que faz com que eu consiga andar pelas multidões como Jesus. Eles querem chegar até mim, mas não podem me tocar. É por isso que eu posso navegar pela vida e há certas pessoas que não gostam de mim. Não sei porque elas não gostam de mim, mas também não me importa se elas não gostam de mim, mas elas não podem fazer nada contra mim. Preste atenção nisso. Versículo 5. Romanos 8:5. Porque agora ouça isso, aqueles que agem de acordo com a carne
pensam nas coisas ou focam nas coisas da carne, mas aqueles que andam de acordo com o Espírito focam ou têm as suas mentes focadas nas coisas do Espírito. Agora veja aqui, porque ter uma mentalidade carnal é morte, mas ter uma mentalidade espiritual é vida e paz. Ter uma mente espiritual, uma mentalidade espiritual. Lembre-se o que a mensagem da Bíblia na passagem fala. Eu não posso estar pegando as ideias da cultura. Eles são mentalmente carnais. Eles estão mortos para Cristo. Eles são escravos. Eles estão sendo governados pelo Deus deste mundo. Então, por que eu, sendo redimido, vou receber minhas ideias deles? As minhas ideias precisam vir do meu Criador. É por isso que nós precisamos trazer um repropósito para a nossa fé. É por isso que precisamos recategorizar nossa fé, repriorizar nossa fé. Sua fé não é sobre você obter coisas. Sua fé é sobre trazer os sonhos de Deus à existência. Eu espero que você esteja me ouvindo. Então aqui nós estamos a ponto de ler um outro versículo de fé. Alguns de vocês não pensaram que era versículo de fé, porque você não vê a palavra fé, mas é um versículo de fé. Versículo 8. Vamos ler o versículo 7 primeiro. Porque a mente carnal é inimiga de Deus, porque ela não é sujeita às leis de Deus e também não consegue. Então, uma mente carnal não pode trazer à existência os sonhos de Deus. Então, preste atenção. Agora, junta isso. Se eu não posso trazer à existência os sonhos de Deus, então eu não posso agradá-lo. E se eu não posso agradá-lo, ele não é um presenteador. Então, não terão coisas adicionadas a mim. Eu vou precisar fazer esforço e labutar para obter o que eu desejo. Preste atenção nisso. Às vezes, nós forçamos a fé para nos dar coisas. Então, aqui é como eu sei que eu sempre posso olhar para qualquer pessoa e eu sei quando a pessoa está forçando a fé para obter algo. Porque se você tem dificuldades para manter algo depois que você obteve, porque, de acordo com Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus veio e fala, vamos trocar de fardos. Pegue meu jugo sobre você. Meu jugo é fácil, meu fardo é leve. Então, portanto, todas as vezes que eu te peço para fazer algo, o único resultado e o fruto que vai vir disso será fácil de lidar, fácil de desfrutar e fácil de manter. Então, se eu obtenho algo e eu tenho dificuldades para manter aquela coisa, então provavelmente não veio de Deus. Aquilo. Nós vamos ver um exemplo ali, quando você força a fé para fazer alguma coisa. E eu vou pegar uma das suas histórias e passagens favoritas na Bíblia para te mostrar isso. Agora preste atenção, versículo 8. Versículo 8 diz, então aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, portanto, quando você está lá fora agindo como os outros escravos, quando você está pensando como outros escravos, sim, você, comprado pelo sangue. Sim, você está a caminho do céu. Sim, você foi lavado, jogado na água e você foi limpo. Mas se você continuar pensando como os escravos, você vai se comportar e ter resultados como os de escravos. Veja. Eu espero que eu tenha algumas pessoas que não são nascidas de novo. Eu espero que essas pessoas fiquem com raiva e queiram nascer de novo. Não, você não me chama de escravo. Se você não é nascido de novo, você é um escravo. Você é um escravo de Satanás. E ele está te usando da forma que ele quer te usar. É por isso que você tem tanto problema na sua vida. É por isso que você não consegue entender as respostas. Porque ele é o autor da confusão. Ele vai te manter correndo em círculos. E você, cristão nascido de novo, os que não querem renovar suas mentes, e você não quer se render ao que Deus tem para você fazer, você vai ficar exatamente como os escravos. Sim, você vai chegar no céu, você vai andar nas ruas de ouro lá, mas você não vai ter ouro aqui embaixo. Eu estou quase acabando. Vá comigo para Hebreus capítulo 4. Eu estou quase acabando. Você tem que ouvir isso de novo e de novo e de novo, porque eu disse algumas coisas que passaram por cima da cabeça de vocês. Você vai precisar ouvir essa mensagem de novo, porque
Quando eu falo de priorizar a sua fé, nós fomos ensinados, não tem nada de errado com aqueles ensinos que recebemos. É apenas que agora nós estamos no modo apostólico. Então, nós precisamos colocar a fé na sua prioridade correta. E Hebreus capítulo 10, 38, eu penso que fala, ele falou, você precisa ter paciência para que depois de você ter feito a vontade de Deus, você possa receber a promessa. Depois de você ter feito a vontade de Deus. Não antes. Depois. É por isso que Jesus, Lucas 16, Jesus, não importa onde você começa, Jesus disse, Lucas 16, se você for fiel, cheio de fé, cheio de tarefa, se você for cheio das instruções de Deus, onde você está, então eu sei que você será cheio das instruções de Deus, se você consegue ouvir a voz de Deus e executar o que Ele quer que você faça, onde você está agora, então este é o teste. Se você passar nesse teste, Ele sabe que Ele pode te promover. Essa é a lei da promoção. Não se preocupe com onde você está agora, apenas vá ouvir a voz de Deus onde você está agora. Comece a operar na fé verdadeira onde você está. Ok, Deus, ok. Então, como que eu começo onde eu estou? E eu tenho problema por toda a minha volta, as coisas não estão funcionando da forma que eu quero que funcionem. Onde eu começo? É muito simples, preste atenção, Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. E o versículo 16, porque eu estou a ponto de bagunçar com alguns de vocês no entendimento das escrituras que vocês têm aqui. Porque baseado no que fomos ensinados, quando nós lemos, portanto, acheguemo-nos com ousadia, nós não entendemos essa palavra ousadia. Então, nós chegamos lá e nós começamos a falar todo o barulho que queremos, citar versículos, no nome de Jesus, tararará, no nome de Jesus, ok? É aí que você começa, preste atenção, você é um filho comprado pelo sangue de Deus. Filho de Deus comprado pelo sangue. Filho, criança de Deus, uma criança de Deus comprado pelo sangue. Não um adulto de Deus comprado pelo sangue. Você é uma criança de Deus comprado pelo sangue. Então, preste atenção, vamos ler. Se você se você quer entrar no sobrenatural, é fácil, é assim que começa. Lucas 4,16, desculpa, Hebreus 4,16. Portanto, acheguemo-nos com ousadia ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e encontrar graça ou empoderamento para ajudar em tempo de necessidade. Então, para eu poder acessar o sobrenatural, a minha fé é a porta de entrada. Então, para eu acessar o sobrenatural, ou para eu poder andar no sobrenatural, eu preciso passar pela porta da fé. Eu não posso passar pela porta da fé se eu não localizar onde essa porta está. Então, se eu não consigo localizar onde essa porta está, se eu quiser chegar no sobrenatural, nos atos sobrenaturais de Deus, veja, o sobrenatural e os atos sobrenaturais de Deus são uma questão de você. É uma questão, é baseado no que você faz, porque você nascido de novo, você é um filho de Deus comprado pelo sangue, você tem acesso automático ao sobrenatural. Você tem acesso automático ao sobrenatural. É dessa forma que você tem acesso ao sobrenatural. Você vem com ousadia ao trono da graça. Então, para você poder obter misericórdia e encontrar graça no tempo de necessidade. Então, agora a sua fé é a porta de entrada. O que eu falei que abre a porta? Sua obediência. Então, se a minha obediência abre a porta, a minha desobediência fecha a porta. Certo? Você está comigo? Então, agora, eu chego com ousadia ao trono da graça. Deus me deixa eu descobrir essa porta para o sobrenatural. Eu vou com ousadia. Agora, é aqui que nós fazemos confusão. Por causa da forma que fomos ensinados sobre fé no passado, nós pegamos essa palavra ousadia e tiramos de contexto. Quando ele fala de contexto, vir com ousadia, deixa eu te dar um exemplo. Isso acontece muitas vezes, geralmente durante os feriados. Eu sou responsável por comprar as carnes para botar no grill, para fazer churrasco, quando a gente se junta na minha família. Então, eu estou sempre na casa dos meus pais, estamos sempre lá. A gente faz na casa dos nossos pais. Então, geralmente, eu gosto de começar bem cedo de manhã. Então, eu acordo e talvez eles estejam lá atrás ou do outro lado da casa. Mas quando eu chego na casa,
já começa com eu não ligo para ninguém. Eu sou um filho. A casa dos meus pais, eu não ligo para ninguém. Eu chego no portão, eu sei o código do portão, aperto o código, o portão abre todo para mim. Eu dirijo o meu carro, entro, chego na porta, eu destravo a porta, porque eu tenho acesso. Certo? Note, eu não liguei para ninguém. Não liguei para ninguém e falar, ei, tô indo para casa, não. Eu cheguei lá, cheguei direto. Ok? Eu entro na casa, ok? Eu entro na casa. Eu começo a apertar os códigos do alarme para poder desligar o alarme. Quando eles ouvem o barulho do alarme, eles automaticamente sabem, tem alguém que conhece o código que está aqui. Então eles não ficam alarmados, eles não ficam preocupados, certo? Então agora, porque eu conheço o código para entrar pela grade, eu conheço o código da porta, porque eu sei o código do alarme. Isso não significa que aquela casa é minha. Então, eu não vou entrar lá e começar a falar o que eles vão fazer na casa deles. Vocês têm que pegar isso, vocês têm que pegar isso. Eu não vou entrar na casa deles e começar a falar o que eles vão fazer na casa deles. Você tem que mudar isso aqui pra lá, mudar pra lá. Você tem que colocar isso aqui, tem que começar a fazer isso. Não, eu não vou chegar lá e fazer isso. Mas eu entrei com ousadia. Eu entrei lá com ousadia, porque eu tenho o direito. Eu tenho o direito de estar lá. Eu tenho o direito de estar lá. Então, preste atenção. Preste atenção na ousadia, preste atenção na ousadia. Veja, deixa eu adicionar. Existe uma ousadia respeitosa. Então, eu entro lá, preste atenção, eu entro, porque eu conheço o código, eu sei todos os códigos, eu entro, eu começo a abrir a geladeira para pegar o que eu preciso. Eu começo a acessar o que eu preciso. Eu não chego lá ousadamente falando, é isso que a gente precisa fazer, você tem que mudar isso, fazer aquilo. Eu não gosto da forma que esse sofá, eu não gosto da forma que vocês estão fazendo isso. Eu não gosto daquilo. Eu não chego lá com esse tipo de ousadia. É aí que vocês têm que ser chegado a Deus dessa forma, com a sua fé fora de prioridade. Você tem que estar chegado a Deus e ao invés de você confessar para ter a sua mente acertada sobre acerca do que Deus pode fazer por você, você começa a confessar para Deus para acertar a mente dele para ele fazer as coisas que você quer. Oh, meu Deus. Você vê isso? Então, você pode chegar no trono da graça com ousadia. Chegar lá com ousadia para quê? Para que eu possa ver o que o Senhor quer fazer, Deus. Para que eu possa ver como o Senhor quer lidar com essa situação, Deus. Eu venho aqui com ousadia, porque eu tenho direito de estar aqui. Eu tenho direito de me achegar ao trono da graça, que outros escravos não têm esse direito. Então, se eu não... seria estúpido de mim ter acesso ao trono da graça e não acessar e ficar lá do lado de fora agindo como todo o resto das pessoas. Lembre agora, não fique distraído. Não fique distraído. Não esteja lá com os outros escravos. Você tem coisas que você precisa se focar. Você precisa focar em se tornar um melhor cidadão do reino. Você precisa focar em manter ou melhorar a sua dieta. Você precisa se tornar um mestre sobre as suas finanças. Mestre, um gestor de excelência. Você não tem tempo de ficar lá fora com todo o resto das pessoas, lutando sobre coisas que nem importam nada. Porque no fim das contas, você não vai mudar o coração de ninguém. Somente Deus pode mudar o coração das pessoas. Você precisa ver Deus como Deus de Sabaó. O que é o Deus de Sabaó? Ele é o que vai lutar minhas lutas. Ele é aquele que vai cuidar das pessoas que estão tentando se meter comigo. Mas o problema é, ele não pode fazer isso porque você está tentando fazer isso. Porque você não chegou no trono da graça, porque você chegou lá com ousadia, falando para Deus o que você quer fazer, ao invés de perguntar a Ele o que Ele quer fazer. Eu estou concluindo com o seguinte. Vá comigo para Mateus capítulo 14. Eu preciso te dar um exemplo de alguém que forçou a fé. Vou te dar um exemplo de alguém que força a fé. Eu espero que você tenha aprendido algo essa manhã. Esteja aprendendo. Deixa... Mateus capítulo 14. Deixa eu chegar lá. Estou quase acabando. Mateus capítulo 14. E o versículo 22.
Alguns de vocês sabem onde eu estou indo. Eu vou mexer com a sua favorita passagem das Escrituras. Seu poder de andar sobre as águas. Vou mexer com isso. Vou bagunçar com tudo isso. Vou bagunçar. Vou bagunçar. Você já leu. Você usa esses versículos para obter o que você quer. Então, se Pedro andou na água, eu posso fazer isso. Ok, vamos lá. Aqui vamos nós. E imediatamente, Jesus ordenou seus discípulos a entrarem no barco. E para ir diante deles para o outro lado, enquanto ele enviava as multidões para dar tchau, deu tchau para as multidões. E quando ele deu tchau para as multidões, ele subiu na montanha para orar, e quando veio a noite, ele estava lá sozinho. Mas o barco estava agora no meio do mar, lançado pelas ondas, porque o vento estava contrário. E na quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre a água. Você vê isso? E quando os discípulos viram ele andando sobre o mar, eles ficaram confusos, dizendo, com medo, é um espírito. E eles clamaram, choraram de medo. Autopreservação, ego, preocupados com eles mesmos. Mas imediatamente Jesus falou com eles e disse, tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo. E Pedro respondeu e disse a ele, Senhor, se é o Senhor, fale para eu vir até você e andar sobre a água. Agora, aqui está Pedro, ele está com medo, a tempestade está lá, ele está com medo, ele já recebeu instruções. Quais foram as instruções? Entrem no barco e façam o quê? Vão para o outro lado. Mas, quando Jesus disse, sou eu, Pedro ainda assim queria questioná-lo. Quando Deus te dá instruções, você ainda quer questioná-lo, porque não é a forma que você quer que seja feita. Então, isso faz com que você tenha hesitação. E aí, quando as coisas não dão certo da forma que você quer, você pensa, oh Deus, o que aconteceu? Você não obedeceu. Ok? Preste atenção nisso, preste atenção. E ele disse, venha. E quando Pedro saiu do barco, ele andou sobre a água para ir até Jesus. Mas, quando ele viu que o vento estava contrário, ele teve medo. E ele, começando a afundar, clamou, dizendo, Senhor, me salva. Agora, preste atenção qual foi a resposta de Jesus. E Jesus imediatamente esticou o braço, a mão, e pegou ele e disse para ele, oh, você de pequena, você não pode prestar atenção às suas instruções, você não pode seguir as direções, você não pode fazer o que eu te pedi para fazer, você tem um ego, você está pensando sobre você mesmo, então você quer desafiar quem eu sou e você quer forçar para que eu faça o que você quer que eu faça. Agora deixa você vir aqui e andar na água. Eu falei, vem. Agora você vem e fala, Senhor Jesus, me ajuda. Veja, alguns de vocês pensaram que isso era fé. Isso não era a fé que Pedro estava operando. Isso foi a fé de Pedro, não era a fé de Deus. Isso foi a fé dele. Você quer mais prova? Vou te dar mais prova. Porque se aquilo fosse o que Pedro era suposto a fazer, então por que Jesus fez isso aqui? Jesus disse, ou você de pequena fé. Portanto, por que você duvidou? E quando eles vieram para o barco, o que Jesus fez? Colocou ele de volta onde eu te falei para ir. Te coloquei de volta onde eu te falei para estar. Te coloquei de volta no barco. Te coloquei de volta no barco e tudo se acalmou. Por que tudo se acalmou? Porque você estava onde você era suposto a estar. Se você... Preste atenção. A sua fé... A sua caminhada de fé não será totalmente sempre uma caminhada linda. É por isso que 1 Pedro fala que coisas você precisa adicionar à sua fé. É por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios 6, ele fala do escudo da fé. Ele não está falando de escudo físico que os cavaleiros usam. Ele está falando de escudo romano, de quando você anda bem grande, quando você anda na tarefa do que Deus mandou você fazer, a sua fé se torna um escudo. A sua tarefa se torna um escudo para proteger você de qualquer coisa que esteja tentando te causar dano. Agora, você está no meio da batalha quando você está com o seu escudo. Por que você não vai ter escudo se você não está na batalha? Se você não está na batalha, você precisa de escudo. Então, a sua fé te protege como um escudo de outros escravos, outras pessoas, do que eles estão tentando fazer até a você. Jesus colocou Pedro de volta naquele barco. Jesus, novamente, ele estava andando em Mateus capítulo 11, quando ele amaldiçoou aquela figueira, Jesus deu uma mensagem sobre fé. Ele falou, é simplesmente porque eu amaldiçoei aquela figueira.
Você tem a sua tarefa em Deus. Ele disse, aí depois você vai poder dizer para essa montanha, seja removida. Veja, vocês têm tentado falar com todo tipo de outras montanhas. Jesus disse, você fala com essa montanha. Que montanha? A montanha que está fazendo com que você não complete sua tarefa. Você não vai ficar se metendo com as outras tarefas. Tudo que você precisa focar é na montanha que está tentando te impedir de fazer o que Deus chamou para fazer. Não fique distraído. Isso não é a última pandemia que nós nos depararemos. Você precisa se tornar um melhor cidadão do reino. Como você se torna um melhor cidadão do reino? Andando no sobrenatural, priorizando a sua fé. O que eu quero ver em segundo lugar, o que Deus quer ver em primeiro lugar. Se tornando um mestre em cima da sua gestão. Nós, como igreja, precisamos estar preparados. Me ouça com atenção. Nós, como igreja, precisamos estar preparados para aquilo que está por vir no futuro. Eu acabei de falar, não tem motivo de entrar em medo, não tem motivo de ter medo do que vai acontecer. A Bíblia fala sobre essas coisas, mas a sua fé é o seu escudo. A sua tarefa de Deus é aquilo que vai te proteger de todas essas loucuras. Fique diante de Deus, consistentemente passe tempo com Deus, continuamente renove a sua mente, sacrifice, abra mão de seus sonhos. E receba os sonhos de Deus. Eu te garanto, os seus sonhos para você mesmo não são melhores do que os sonhos dele para você. Agora a ele, que é capaz de fazer excedentemente acima de tudo que podemos pedir ou pensar, ou sonhar, de acordo com o poder que opera em você. Muito obrigado, Senhor.